Olá, pessoal, estamos nós aqui novamente, eu e o Job. Pô, o Job gosta de conversar, hein? Eu gosto de falar pra caramba, parece que eu bebi água de janeiro. Não era conversar, ele gosta de conversar sobre refrigeração. Refrigeração, isso é isso. A gente tá 4 dias aqui falando de refrigeração, né, velho? Então vamos lá, Job, já vou te fazer uma pergunta logo de cara, e dessa vez eu te pego, hein? Vou te fazer uma pergunta logo de cara. Vou lá nos treinamentos da LG, né? É dúvida do nosso técnico, então é bom a gente conversar, e eu tô sempre ouvindo o pessoal falar assim: isolamento térmico separado, isolamento térmico separado da linha de expansão e da linha de sucção, da tubulação de cobre, né, que interliga evaporadora e condensadora. Job, mas espera um pouquinho, o evaporador Raioal, ele vem de fábrica com isolamento térmico junto. E aí, meu amigo, me ajuda aí, Job. Essa parte aí a gente tinha dúvida mesmo. O pessoal pede para poder botar separado. E atrás do evaporador o isolamento é junto. E aí a gente levou isso para a fábrica uma vez. E dentro, naquele trecho do evaporador, aquilo foi calculado. Então a fábrica, ela considera ali aquele trecho ter essa troca entre a sucção e a linha de expansão. Agora, uma vez que você faz isso em toda a extremidade da linha, em toda a tubulação, em toda a extensão, aí essa troca ela se torna constante. Então naquele trecho ali a gente não tem diferença. Você pode colocar junto, tranquilo, que não vai ter dor de cabeça em relação à desenvoltura do equipamento, a performance do equipamento. Tá, entendi. Então, raio-al, aquele trecho que fica atrás da unidade evaporadora, pode dar continuidade e isolar de forma conjunta, saiu do evaporador, isola separado. Exato. Isso é bom, né? Informação técnica aí para todos os profissionais aí do segmento, né? Gera dúvida. Informação técnica aí para os nossos amigos profissionais do segmento de conforto térmico. E essa condensadora, Job? Não tem um lugar para colocar a condensadora. O cliente está me pedindo, Job. O cliente falou que tem um espaço ali, tem um quartinho ali que não está sendo utilizado. Sobe. Não está sendo utilizado. Não sei, e aí, Job? Entre telhado, Job. Eu não sei se eu posso, se eu não posso. Me dá uma dica aí, Job. Localização de condensadora, me ajuda aí. O primeiro passo que vai dar esse rumo pra gente é o manual. Certo. O manual de instalação, ele vai dizer pra gente o que pode e o que não pode. O que eu sempre defendo, independente do fabricante. O manual é o pai da criança. O fabricante é o pai da criança, ele sabe onde a máquina dele pode ir, onde não pode. Então a gente tem que seguir essa orientação primeiro, para garantir o bom funcionamento, e segundo, para validar a garantia, que pra gente instalador a garantia vale ouro, né, mestre? Sem dúvida. Um ano de garantia, a gente tem aquela tranquilidade ali, é só instalar dentro do padrão. A LG, ela permite que você instale a máquina e valide a garantia de 1 ano. Para qualquer instalador que está nos ouvindo aí, você tem a garantia de 1 ano mesmo sem ser um credenciado, desde que você cumpra o seu dever, que é instalar de acordo com o manual, aterramentos, distâncias. Então, assim, você acaba, mestre, quando você sai desse processo de instalação de maneira que foi indicada pela fábrica, você assume uma responsabilidade. Então, se você botou uma condensadora no lugar onde não deveria, essa responsabilidade já não é mais da fábrica, ela passa a ser a nossa, do instalador. Então, eu acho que um ponto interessante é fortalecer a frase, né, Job? Faz tudo direitinho para que o fabricante te dê a garantia. Se você assume alguns riscos, acaba fazendo da forma a qual você deseja, meio que a responsabilidade fica no seu colo. Colo, e aí você perde um amparo. O mestre Jesus aqui do setor de garantia, ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim, que foi: pro mecânico exigir os seus direitos, ele primeiro tem que cumprir os seus deveres. E isso é verdade, porque o combinado não sai caro. Se tá no manual que tem que ser instalado daquele jeito antes de instalar, é só cumprir. Agora, Job, não tenho condições de cumprir o manual. Job, você já instalou fora do padrão? Já, várias vezes. Mas se eu instalei fora do padrão, tanto eu quanto o cliente ficou ciente que a partir daquele momento a responsabilidade não é mais da fábrica, é minha. Passa a ser minha e dele. Uma relação entre o técnico que está instalando o produto, o instalador, e o usuário final, o dono da residência, o responsável do ambiente comercial. Exato. Nem sempre eu tenho 12 centímetros para botar de altura do teto. Com relação ao raio-al. O raio-al. Forro de gesso. Não tenho. E aí, Job, o que você faz? Você vai deixar de instalar? Você vai deixar de ganhar o seu dinheiro? Então, 2 opções. Uma, eu discuto uma solução dentro dos padrões com o cliente. Ó, a gente pode mudar de lugar, a gente tem um lugar que a gente pode abaixar mais. A gente conversa e tenta achar uma solução. Levando em consideração que a gente não achou a solução, aí a gente pode assumir a responsabilidade e botar fora do padrão, mas aí você assumiu a responsabilidade. E você tem que ter a consciência de que a partir de agora você invalidou a garantia. E isso foi uma decisão sua. Entendi. Então, assim, não adianta ir
qualquer fabricante, pô, mas eu tô dando problema, mas não tem nada a ver, mas você instalou fora do padrão. Aí nem o Job, nem o Rogerinho consegue ajudar essa galera, porque fica complicado pra argumentar, né? Porque a primeira pergunta que a gente recebe aqui do setor de garantia, mestre, tá no padrão? E se não tá? E se não tá, como que eu vou defender o meu amigo? Fica difícil. Então, assim, quando tá no padrão, a gente chega lá cheio de moral, né, mestre? Me ajuda que eu te ajudo? Me ajuda que eu te ajudo, exatamente. Então tá bom. E quando tá no padrão, o Jesus pergunta, Job, tá no padrão? Eu cheio de marra, já falo, tá no padrão, meu irmão. Vamos ajudar o cara. Ô, Job, mais uma coisa que seria interessante a gente aproveitar esse momento aqui pra poder tirar as dúvidas que existem, né? Eu não vou fazer vácuo não, porque ninguém viu. Tá, ninguém viu e eu já liberei o fluido refrigerante que vem na condensadora para o circuito. Eu não vou fazer vácuo não. Ninguém vai ficar sabendo. Se eles vierem aqui, eles não vão perceber. O circuito tá ali blindado, fechado. Mas e aí, Job? Será que ninguém percebe? Será que existe algum teste? Me dá uma ajuda aí. A primeira coisa, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. O homem lá em cima ele não deixa passar uma expurgada. Então, assim, o homem lá em cima já fica cabuloso. Então, assim, além disso, você tem ali a longo prazo, aí é uma coisa importante, mestre. Por quê? Geralmente, quando você não faz o processo de vácuo, isso não vai impactar no equipamento de maneira imediata, na maioria das vezes. Então não é na hora. A não ser que ele tenha vapores não condensáveis dentro do condensador, que inicialmente vai fazer a máquina trabalhar com uma alta pressão. Sim. E aí isso pode acontecer. Então, na hora mesmo, já pode apresentar um problema. Só que o instalador também tem um santo forte, né? Ele expurga lá e daqui a um bom tempo só que vai apresentar. E aí o que acontece? Se for uma máquina com R410, você tem agora, por não fazer o vácuo, tem água dentro do sistema. A água, ela reage quimicamente com o flúor. Por quê? O R410 é hidrogênio, flúor e carbono. Isso. O flúor reage quimicamente e gera um ácido chamado fluorídrico. Esse ácido, ele é altamente corrosivo. E aí ele vai lá no compressor dissolver, corroer aquele verniz do isolamento elétrico. Olha a bobina. Exato. E aí você vai ter ainda a oxidação do óleo, porque a água vai reagir, vai oxidar o óleo, fica aquele óleo amarelado. Mas espera um pouquinho, Job. Você tá falando aí de água no interior da tubulação de cobre. Eu não fiz vácuo, Job, mas também eu não deixei entrar água ali. Eu não fiz vácuo, mas não pingou nada, nem um copo de água, nada de água. A tubulação não ficou na chuva. Que umidade é essa que você tá falando, Job? Bacana, mestre, é muito bom, porque a gente ainda fica nessa dúvida ainda, né? Pô, mas não entrou água, mas o ar atmosférico tem água. Então, a partir do momento que tem ar atmosférico dentro do sistema, você tem água. O ar atmosférico é composto por 74% de nitrogênio. Então, você tem, daquele volume de ar que tem lá dentro, 74% desse volume é nitrogênio. Então, o teu sistema está rodando com nitrogênio. Tem água. Então, isso é um malefício que, às vezes, não vai estourar agora. Mas aí a máquina da dona Eunice, da dona Maria, era para durar 10 anos, 12 anos, dura 2, dura 1. E aí isso não cai na conta do instalador, porque 2 anos aí cai na conta de quem? Cai na conta da marca. Esses compressores, quando testados em laboratório, são testados nas condições ideais, né? Para poder falar, olha, ele dura esse tempo, mas numa condição razoável, numa condição positiva, né? A partir do momento que você oferece uma condição negativa, aí sai do combinado. Lá do manual que a gente conversou. De novo, você tendo que conversar com o Mestre Jesus, ele falando, não, aqui não tem garantia, não. Exatamente isso. Então, assim, todo mundo ganha, mestre. Quando você desenvolve um trabalho legal, o cliente, a performance da máquina é diferente, até o barulho da máquina muda. Você vê uma máquina com menos vibração, mais serena, cara, climatizando o ambiente, você reduz a conta de energia, a máquina do cliente dura mais tempo funcionando, a tendência de apresentar um problema é muito menor. Então você tem um cliente satisfeito, você tem uma máquina rodando bem, não vai ter dor de cabeça com garantia, e você vai botar o teu Pix no bolso tranquilamente, sem problema, e vai ter aquele cliente indicando para outros. Então, assim, esse processo de uma boa instalação só vai trazer benefício, não tem malefício nenhum. Ponto que você falou aí, Job, e vale como frase para fortalecer essa nossa linha de raciocínio, é o seguinte: o ar contém água em forma de vapor. Exatamente. Então, se tem ar, tem água. Tem água. Se tem ar, tem o ar água. contém água em forma de vapor. Bom, Job, eu tenho que retirar esse ar atmosférico que está no interior da tubulação de cobre. E sem contar que essa água, ela oxida o compressor, oxida o óleo, as partes mecânicas, o ferro com água é enferruja, mano. Sim. Então o compressor é feito de ferro. Então essa água vai enferrujar o compressor. E tem um outro detalhe também. Lá no evaporador, a temperatura do fluido está baixa.
tá 4 graus, 3 graus, 2 graus, 1 grau. Essa água que tá lá vai congelar. Olha a umidade aí. E aí essa umidade ela congela, cria uma obstrução, por exemplo, no capilar. Cristaliza, virou uma pedrinha ali e obstruiu o sistema porque tem umidade. E o compressor tá tentando empurrar o gás, hein? Tá tentando, só que por isso aí vale lembrar a galera da antiga, aí os veteranos que estão ouvindo o podcast aí, que antigamente, lembra na geladeira que o pessoal não fazia, no refrigerador não fazia processo de vácuo? Não, eu não lembro de nada que chame-se álcool metílico. Exato. Eu não me lembro de nada que chame-se Dryzone. Você já ouviu falar disso daí, Fábio? Então, aí você bota uma garrafa de vodka na geladeira, ela não congela. É mesmo, né? Fica lá um tempo. Porque a temperatura de solidificação do álcool, ele vira gelo com uma temperatura muito baixa, menos 90, menos, não sei o número certo, mas muito baixo. Quando o cara não faz VAP e bota álcool dentro do sistema, que é o álcool metílico, o Dryzone, ele tá mudando a temperatura de solidificação da água. Então a água que tá dentro do sistema, ela não vai congelar na temperatura de 0 grau mais. Então, mas ela não saiu do sistema, a água tá lá dentro. Ela continua lá. Tá oxidando, tá enferrujando, porém ela não tá congelando por conta do álcool, que também auxilia no processo de corrosão do verniz do isolamento elétrico. Então, na verdade, pelo que eu tô observando aí, o Job, se eu estiver errado, você me corrige, são vários fatores. Vai. Acaba afetando de diversas formas. Aí o cliente foi lá, aproveitou o 13º, comprou o azinho dele, acreditando que vai ter um conforto, que a vida do trabalhador é dura, né, mestre? Não é Bom, um motorista de ônibus, um médico que vai operar, compra um azinho acreditando que aquilo ali vai trazer um conforto para ele dormir melhor. Eu desafio a galera aí que tá ouvindo, já tiveram uma noite de sono mal dormida? Você pode estar ocasionando isso para um cliente teu. Você mesmo. Por exemplo, um mecânico fica chateado quando um mecânico de automóvel mexe no carro e não resolve o problema. É a mesma coisa que você pode fazer com o cliente quando você está lá fora do padrão. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso papel na sociedade é cuidar do conforto térmico da pessoa. E eu acho que tem mais um ponto aí interessante que dá para agregar valor a essa linha de raciocínio, Job. O seguinte fato de que eu não quero instalar para ele apenas para a dona Cláudia. Eu quero instalar para a prima da dona Cláudia, para a amiga da dona Cláudia. Eu quero instalar para o pai da dona Cláudia, mas isso só acontece se ela ficar feliz com o meu trabalho. Exato. Se ela ficar infeliz com o meu trabalho, provavelmente isso não vai acontecer, né? Tratar o cliente bem no verão é garantir os trabalhos do inverno. Manutenção preventiva. Exato. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.